cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Nós vamos dar início à segunda parte desse seminário, Educação em Prisões, iniciando a mesa Apresentação de Projetos de Reintegração e Educação em Prisões. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a equipe, todas as pessoas responsáveis pela organização desse seminário e pela qualidade aqui do conteúdo e dos debates produzidos. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial em nome do professor Sérgio Salomão Shekhara, em parceria com o Dr. Bruno, em parceria com o Dr. Patrick. E da mesma forma, eu também gostaria aqui de deixar um agradecimento para participarem desta mesa e também ao nosso convidado. Agradecer o aceite do convite, agradecer a disponibilidade, a participação das coordenadoras do GEDUC. Então, aqui eu agradeço a Lalesca, que é a coordenadora do GEDUC Socioeducação. Agradeço a presença e participação da Isabela, que é a coordenadora do GEDUC Adulto, alunas aqui do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito, e deixo um agradecimento a ambas, em nome de ambas, mas toda a coordenação aqui do GEDUC, porque sem elas e os demais coordenadores não seria possível concretizarmos esse projeto, sem a ampla participação, tanto dos alunos de pós quanto dos próprios alunos de graduação e pessoas de liberdade que também fazem parte do nosso grupo. Então, gostaria muito de agradecê-las. E, da mesma forma, agradeço e cumprimento a professora Karina Biondi, professora doutora da Universidade Estadual do Maranhão, e agradeço e cumprimento aqui o professor Alexandre Aguiar, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu já passo aqui a palavra às coordenadoras do GEDUC. Elas irão fazer uma apresentação de 20 minutos. Após a apresentação do GEDUC, tanto o GEDUC Adulto, pela Isabela, quanto do GEDUC Socioeducação, pela Lalesca, nós vamos passar a palavra para a professora Karina Biondi, que irá fazer a sua apresentação também em 20 minutos. E, por fim, vamos passar a palavra ao nosso convidado, o professor Alexandre Aguiar, para também fazer a sua apresentação em 20 minutos. Concluída a fase das apresentações, nós vamos passar aqui para o debate. Nós não podemos perder muito aqui o nosso marco temporal, porque a partir das 20 horas teremos a terceira e última mesa aqui desse seminário. Então, já passo a palavra e, mais uma vez, muito obrigada. Olá, boa noite. Já começo falando que eu não gosto de usar microfone, mas vamos lá. Boa noite, todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela presença. Nem imaginei que todo mundo viria. Eu queria agradecer a professora Jéssica, que vai fazer a nossa mediação assim, da mesa. Queria agradecer ao professor Bruno, professor Patrick, que deve estar chegando, talvez, por meio deles que a gente fez essa organização, com o EDP. Queria agradecer a minha amiga Lalesca, que, para além de companheira de coordenação, é uma amiga desde o início da pós-graduação. Então, queria agradecer. Agradecer aos professores, que eu conheci também por meio do professor Sérgio Salomão Shekhara, que sempre nos apresenta pessoas incríveis, e acho que é uma das melhores partes da pós-graduação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o GEDUC em si, mas essa mesa ela vai ser composta de outras propostas também, que é trazer a questão no início da manhã a gente falou um pouco sobre a educação dentro das prisões, educação acadêmica, então ensino médio, ensino superior. E acho que agora a gente vai falar um pouco, trazer outras alternativas de educação, de outros tipos de educação, se a gente pode abrir essa palavra como algo mais amplo, que é o que o GEDUC também propõe. Não um tom acadêmico, não de querer ensinar algo,
né? A gente sempre começa as turmas já falando que a gente não entra no presídio para ensinar nada, mas acaba acontecendo e a gente acaba aprendendo também, de alguma forma. Então, o GEDUC ele é uma atividade de extensão aqui da Faculdade de Direito. No início, deixa eu passar aqui. No início, ele foi idealizado, ele foi pensado, talvez não como a gente conhece hoje, mas de uma forma um pouco diferente, pelo professor Alvino Augusto de Sá. Ele é um psicólogo de formação e ele começou essa ideia dentro da Universidade de Mackenzie, com alguns grupos de alunos que se interessavam pela temática. E aí depois ele veio para a Faculdade de Direito, especialmente para o Departamento de Penal, de Criminologia. E nesse departamento ele encontrou o professor Sérgio Salomão Checaira, né? Foram sempre muitos amigos e eles idealizaram o GEDUC como a gente conhece hoje. Talvez não tanto quanto a gente conhece hoje, porque a gente cada semestre a gente vê uma alteração no GEDUC, não na sua natureza, mas talvez de como ele se dá em razão de como ele existe. Então, as pessoas que o compõem, os coordenadores que estão. Então, a cada semestre a gente vai modificando um pouco, mas sempre com a ideia muito presente, a ideia da sigla, que é o GEDUC, que é o Grupo de Diálogo, Universidade, Cárcere e Comunidade, né? Então, o diálogo é a palavra-chave. A gente usa o diálogo como talvez a ponte que da proposta oficial, né, do grupo. Então, o diálogo a partir de querer quebrar ou tentar quebrar esse distanciamento entre esses grupos. Então, entre a academia, entre a sociedade, né, que a gente chama de comunidade, e as pessoas encarceradas. Que talvez, né, a gente já tenha essa noção, essa concepção de que é algo natural, assim, eles estão lá, a gente aqui, e é natural esse distanciamento. Então, o GEDUC tem essa proposta pelo diálogo. Então, volto a dizer, não é acadêmico no sentido de ensinar, mas acaba ensinando, mas de trazer pelo diálogo essa quebra, de alguma forma quebrar esse distanciamento. Então, ele foi, em 1999, lá com o professor Alvino Augusto de Sá, ele foi idealizado. Depois veio para a Faculdade de Direito aqui da USP, em 2006, e junto com o professor Checaira eles começaram. Aqui a gente pode esquecer, a professora Jéssica, desde que eu iniciei, ela acompanha o professor Checaira na coordenação do GEDUC, e uma participação muito ativa, não é uma coordenação de longe, é uma participação de lembrar de aluno, de conversar com o aluno, de saber quem que está no processo seletivo, de dar palpite, de saber. Então, ela tem uma participação muito ativa e muito importante para a gente também. Enfim, deixa eu... O GEDUC, ele recentemente ele foi dividido em duas modalidades, porque inicialmente ele só existia na modalidade de adulto. Adulto, quando a gente faz essa divisão, né, então, às vezes parece óbvio, mas é importante dizer, que o GEDUC adulto é aquele que, eu já vou especificar, mas é aquele que vai até as penitenciárias, seja feminina ou masculina. O socioeducação, que minha amiga com muito mais clareza vai explicar, eles entram nas fundações CAS, né, a antiga FEBEM. Então, atualmente tem essas duas modalidades, né, a gente abre inscrição já fazendo essa divisão, e basicamente o adulto, então, como a gente funciona, né? O adulto ele busca essa quebra do distanciamento com as pessoas encarceradas. O GEDUC ele já passou por CDP, já passou por diversos penitenciários, tanto aqui em São Paulo quanto fora. Então, são quase 20 anos, então ele já participou em muitos presídios. Inclusive, professores levam a ideia daqui, né, a idealização para outras faculdades, o que é muito, muito legal de saber, muito importante. E o GEDUC adulto, então, fazendo esse recorte das penitenciárias, o que a gente pensa, né, de levar o diálogo para aquelas pessoas que a gente sabe que,
de alguma forma, precisam muito serem ouvidas. E não só em serem ouvidas, como também ouvirem algo que seja fora do seu cotidiano. De manhã eu estava vendo a palestra, né, dos professores do Bruno, do professor Patrick, que chegou agora, e eu acho que foi o professor Patrick que falou, ele mencionou que ali eles estão muito habituados com uma rotina e com aquelas pessoas que já estão no convívio e tal. Então, a educação, eles pensam, tá, eu quero ter uma educação, eu quero usar aquilo, né, para talvez progredir de regime, né, fazer uma remissão de pena. Mas, para além disso, quando tem propostas, né, então propostas de qualquer assim, grupo que vá lá, ele já é uma diferenciação porque eles estão vendo pessoas diferentes, estão conversando com pessoas diferentes. E o GEDUC, eu sinto muito assim na prática que é exatamente isso. Quando a gente chega lá, é mais do que... Eles, às vezes, até nem sabem muito o que a gente vai fazer lá. Porque a gente, no primeiro encontro, é importante a gente determinar isso. Mas, quando a gente chega, eles já ficam... Já é um prazer de estar numa nova realidade. Então, e aí, enfim... A gente prioriza o diálogo como algo importante e sempre buscando... A ideia central assim, do GEDUC é buscar a horizontalidade em relações que não são, por si, horizontais, não são simétricas, né, por N questões. Quando a gente vai no início do processo seletivo, então, né, agora, talvez já falando como funciona o GEDUC, né, a gente... solta o edital, explicando basicamente como funciona, as pessoas se inscrevem e depois da primeira escolha, a gente faz o que a gente chama de encontros teóricos. Né? Os encontros teóricos é uma parte muito importante, é uma parte que a gente reúne os selecionados para fazer leituras e debates de N bibliografias. Então, a gente faz a cada semestre, a depender da penitenciária que a gente vai, né, que eu acho que é muito importante isso. A gente faz uma escolha prévia da penitenciária, a gente faz toda uma negociação com a direção do presídio, que não é algo fácil, por si não é algo fácil. Então, a depender da penitenciária que a gente vai entrar, vai levar o GEDUC, a gente faz um recorte de bibliografia. Então, por exemplo, há 4 semestres, a gente está indo num presídio que o nome é José Parada Neto, que é em Guarulhos. Aqui tem vários que já participaram, tem o Ailton ali, que também foram, a Camila, foram pro Parada Neto. É lá em Guarulhos, e é um presídio, então, um presídio masculino, e é um presídio, então, que a gente tem uma particularidade que ele é de condenados de crimes sexuais. Então, quando a gente faz a seleção da bibliografia, a gente já faz com esse pensamento. Então, vamos para essa penitenciária, a gente tem que ter um debate X com essas pessoas sobre um recorte de gênero, um recorte sobre masculinidade, sobre a questão de raça. A gente faz todos esses recortes. E aí, depois dos encontros teóricos, a gente vai para os encontros práticos, a gente faz uma seleção, e a seleção é muito voltada de olhar para as pessoas e ver quem realmente tem um interesse e que está alinhado com o que o GEDUC tem como objetivo. Então, a gente vai para os encontros práticos, que a gente chama, que é a segunda fase. A gente, esse semestre, vamos em 20 pessoas, mais os coordenadores, e aí volta a questão da dificuldade, né? Porque imagina entrar 20 pessoas num presídio assim, de uma vez por semana, durante um semestre todo. Para a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa relação com as direções dos presídios. Né? Ok, meu tempo, já estou acabando. Mas tem essa dificuldade para que a gente entre com aquelas pessoas e com aquela proposta, né? Então, já teve diretor que falou assim, não, eu só daria para ter 3 pessoas e só. E não é o objetivo do GEDUC. O GEDUC não funciona exatamente assim. Então, vamos em 20 esse semestre e no mesmo José Parada Neto, e a gente está, inclusive, hoje fizemos entrevista, a gente está, na próxima semana, a gente já vai para os encontros práticos. Deixa eu só ver aqui. Acho que é isso. Eu falei aqui são... Não sei se vocês estão enxergando de manhã. Ali tem umas fotos dos encontros. Basicamente,
Então, assim, quando a gente vai para lá, qual é a proposta? A gente vai dialogar, né? Só para encerrar minha fala, senão a Valesca vai... a gente vai para dialogar. E a gente vai dialogar de várias temáticas. A gente sente muito qual é o perfil de alunos e de comunidade que a gente leva e qual é o perfil dos detentos. O que eles gostam de falar? Qual que é a pretensão? O que eles querem? E a gente dialoga. Então, assim, a gente pega no primeiro dia os temas. A gente quer falar de religião, a gente quer falar de guerra, a gente quer falar de... N temas, a gente vai anotando e durante o semestre a gente vai fazendo dinâmicas, a maioria em grupo, e vai falando sobre isso. Então a gente vai conversando. E aí volta a questão da importância do diálogo, né, de ser ouvido, que lá eles não são ouvidos, isso já é uma premissa, eles não são ouvidos da forma que eles querem ser ouvidos. E a gente busca isso, a gente busca o olhar de eu estou aqui, não importa o crime que você cometeu, não importa como foi o seu processo, se você teve advogado ou não teve, a gente vai falar sobre qualquer coisa. E é uma experiência incrível, vou parar de falar, senão... Que é a Valesca. Vamos lá, peraí. Aqui, eu queria agradecer, último, os meus coordenadores que estão comigo, queridos Sabrina e Caio, que iniciaram nesse semestre e estão me ajudando muito, porque é muito difícil esse trabalho é de formiguinha, mas é um trabalho muito importante. Vou passar para a minha amiga. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Agradecer novamente todos os agradecimentos feitos, principalmente minha amiga Isabela, também a professora Jéssica Esponquiado, e os presentes da mesa, a professora Karina Biondi, o professor Alexandre Aguiar. Vou tentar ser breve. É difícil mesmo falar do GEDUC em pouco tempo, é difícil explicar ele em palavras, então, assim, espero que todo mundo que tiver alguma dúvida ou interesse venha, nos procure e converse conosco, tá? Bom, o GEDUC Socioeducação, eu sou coordenadora do lado de uma galera muito legal que está aqui presente. Ele surgiu justamente para expandir esse debate para um setor da população que é ainda mais ignorado do que os adultos que estão encarcerados, que são justamente os adolescentes, né? Aqui dentro da Faculdade de Direito mesmo, a gente vê como essa matéria das medidas socioeducativas são deixadas de lado, muitas vezes são optativas, matérias especiais. Eu conheço pessoas que passaram pela graduação do direito sem nem ter contato com isso. Então, assim, de certa forma, o GEDUC Socioeducação ter surgido tão depois é um reflexo disso. Mas, hoje em dia, a gente tem muito orgulho de existir. O projeto ele surgiu, falando especialmente do Socioeducação, em 2022. Ele foi feito de forma piloto. Pode passar para frente. Não, antes. Acho que é mais um antes. Isso. Inclusive, foi com a professora Jéssica, né, dentro da Fundação Casa Rio Paraná, que é onde a gente está presente. Ele foi feito sem a presença de estudantes e da comunidade, apenas com os coordenadores e os adolescentes envolvidos. Isso porque a Fundação Casa, assim como um reflexo do sistema prisional adulto, é muito burocrática. A gente tem que fazer tudo a passos de formiguinhas. O ambiente envolvendo adolescentes internados é ainda mais controlado, existe um medo muito grande, né? E o socioeducação ele tem várias particularidades que diferem do adulto. Isso é refletido tanto nos encontros teóricos com a nossa bibliografia, né? Nós usamos autores interdisciplinares, temos inclusive o Roberto da Silva, que é um grande autor recém-falecido, que nós usamos como base dentro da pedagogia. A gente, dentro da coordenação, temos pessoas tanto do direito quanto da pedagogia, temos uma pessoa da física. Então, o socioeducação, o adulto também é muito interdisciplinar, mas pelo processo pedagógico próprio, ele tem que buscar essas alternativas para que a gente consiga atingir um diálogo mais horizontal e mais espontâneo com os adolescentes. Eu gosto de falar, eu sempre digo isso, acho que o pessoal aqui já deve ter ouvido várias vezes, mas que adolescente não performa. E isso é muito puro, porque o diálogo com eles se eles querem, eles vão estar ali e eles vão conversar com você. Se eles não quiserem, você vai saber disso. Então, toda a nossa abordagem para que a gente consiga, de alguma forma, diminuir o distanciamento, né, nós que estamos fora e eles que estão dentro da internação, tem que ser toda voltada com atividades diferentes. E a gente busca fazer isso.
Eu vou tentar falar só das atualizações, já que a gente tem pouco tempo, porque o GEDUC Socioeducação, embora seja recente, ele teve muitos ganhos e ele tem muitas atualizações também. Pode continuar. Não, no anterior mesmo. Volta. Como eu disse, teve o projeto piloto em 2022 e a primeira turma completa aconteceu em 2023. A gente teve um inevitável no primeiro semestre, que foi a greve dos servidores da Fundação Casa. Fizemos o processo seletivo e não pudemos entrar na Fundação Casa. E mantivemos esses alunos, eles queriam tanto, e isso é muito significativo para a gente, porque foi nossa primeira turma de fato, que eles se mantiveram até o segundo semestre, e aí a gente finalmente entrou. E, na época, a gente trabalhava com 11 adolescentes internados. Uma das particularidades do Socioeducação é que a gente tem 2 servidores da Fundação Casa, que geralmente é uma assistente social e uma psicóloga. Isso é interessante também para a gente envolver os agentes socioeducativos na conversa, né? Porque não é só mudar o pensamento da graduação ou da comunidade, mas também mudar quem está lá na prática, lidando com os adolescentes, né? Mas também é um reflexo desse ambiente de controle maior, quase de uma fiscalização do nosso momento com os meninos. E é muito complicado e complexo na prática, porque a gente tenta, ao máximo, fazer com que seja um ambiente seguro para eles, e que não seja mais uma oficina ou uma escola, como a própria Isabela falou. Nossa intenção ali não é lecionar ou dar uma atividade, e sim conversar com esses adolescentes de forma que eles se sintam vistos e confiem na gente de alguma forma. Essa experiência foi um grande sucesso, né? A gente fez por 8 sexta-feiras, e um dos nossos maiores ganhos. Enfim, o crescimento do GEDUC é gradativo. Aqui eu explico um pouquinho quantos alunos a gente tem agora, quantos membros da comunidade, coordenadores, adolescentes. A gente começou com 11 adolescentes, agora a gente tem 30, temos 2 turmas. Eu fico muito feliz com isso, porque, enfim, foi justamente uma casa conversando com a outra, e o interesse surgiu da segunda casa. Eles vieram e falaram: a gente quer implantar o GEDUC aqui, os adolescentes estão muito animados, eles nem conhecem o trabalho. Hoje em dia a gente sabe que o GEDUC impacta até o relatório, o plano individual de atendimento e o relatório psicopedagógico dos adolescentes. Muitas vezes ajuda eles a progredirem na medida socioeducativa, como um sinal positivo. Então, assim, a gente impacta diretamente, às vezes, no processo de internação dos adolescentes. Isso é maravilhoso, é uma coisa que a gente nem esperava, mas acontece. E, atualmente, a gente tem 2 turmas simultâneas. Elas acontecem em 2 complexos da Fundação Casa, um na Vila Maria, um na Rio Paraná. E os complexos têm suas próprias particularidades, né? Complexos de Fundação Casa são diferentes de fundações casas isoladas, eles são ambientes de mais controle, mas, especialmente nesses, a gente conseguiu progredir, o que é maravilhoso. Bom, eu acredito que nossa maior conquista, digo isso pelos demais coordenadores também, conseguir trazer os adolescentes para a faculdade. Virou uma tradição. A gente já fez isso 2 vezes, pretendemos fazer mais uma até o final do ano. E o último encontro, que é o 9º, é justamente o evento na faculdade. Aqui a gente pode observar o registro do primeiro. A gente contou com vários projetos parceiros, que é o Projeto Nova Rota, que está intimamente ligado ao GEDUC. Ele é uma ponte para que esses adolescentes consigam terminar os estudos ou iniciar os estudos aqui fora. Então, eles tenham contato com essas pessoas, muitas vezes pessoas que passaram pelo sistema socioeducativo e falam com eles, dizem o que eles podem, a quem eles podem recorrer. Uma outra conquista que nós conseguimos foi uma vaga no cursinho Arcadas para egressos da Fundação Casa, também para egressos do sistema prisional. Então, eles têm uma oportunidade de fazer o cursinho, porque é muito fácil falar: venha para a USP, faça a faculdade, como se fosse muito fácil passar nessa faculdade, como se tudo tivesse aberto para as pessoas, até mesmo para nós que não somos da faculdade, às vezes não está. Então, a cota é imprescindível. Nessa oportunidade, a gente teve também o projeto Dom Pichote, que fez um grafite lindíssimo com os meninos. Enfim, essas atividades lúdicas incorporam um pouco o que a gente faz no Socioeducação, que é muitas vezes manifestações por músicas, filmes, pinturas. É o que a gente consegue mais se aproximar da identidade própria do adolescente. Aqui algumas fotos deles fazendo o tour histórico com o professor Sérgio Salomão Chicara, que é sempre quem faz. E eles adoram conhecer todas as curiosidades da faculdade, o mural que foi feito.
essa é a segunda oportunidade que a gente trouxe eles, foi no primeiro semestre de 2024, aqui alguns dos adolescentes sentados no Salão Nobre, enfim, eles se sentiram à vontade a ponto de ocupar a faculdade, é uma coisa que a gente gosta muito, que eles se sintam à vontade, incentivamos que eles se vejam aqui dentro, né, como parte integrante. Então, dessa vez, também para expandir a nossa rede de parceiros, a gente chamou o Instituto Papel de Menino e Menina e o Instituto Responsa. Atualmente, um dos coordenadores do Socioeducação é do Responsa, é o Eric. Infelizmente, ele não está aqui, mas, enfim, ele também é egresso do sistema. E é isso, a gente traz pessoas do sistema para dentro da coordenação. A nossa intenção é sempre expandir, não manter só pessoas da academia, né? E dessa vez foi maravilhoso. Esses 2 institutos são especializados no momento pós-internação também, então eles falam sobre oportunidades, tanto no quesito da formação acadêmica, quanto em empregos, enfim, tudo mais. E eu vou finalizar. Aqui algumas fotos, eles assinando no museu aqui de Direito, enfim, um dos cartazes que a gente faz das atividades. E é isso, aqui os nomes dos nossos coordenadores, sou muito honrada de caminhar com eles, eu não seria nada sem eles. A gente tem bastante justamente porque temos 2 turmas e vamos ter uma terceira. Quase estava esquecendo de falar isso. A gente vai ter uma turma feminina agora, semestre que vem. Graças a Deus, a Isa sabe muito bem como é difícil levar para o feminino é sempre mais burocrático, e nós teremos, talvez, no Cora Coralina ou até mesmo no Chiquinha Gonzaga, que tem a ala maternal. Então, vamos poder dialogar com as adolescentes internadas. E é isso. O próximo slide são parceiros do GEDUC, alguns aqui eu vejo presentes, e gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, nos procurem, e é isso. Muito obrigada, Isabelle Lalesca. Agradeço novamente não somente a disponibilidade e a participação de vocês nessa mesa, mas também faço esse agradecimento também em nome do professor Sérgio Salomão Checaira, agradecendo o trabalho que vocês têm desenvolvido, né, no GEDUC. Então, muito obrigada mesmo por toda a dedicação e o carinho que vocês apresentam com o grupo.